O título dessa noite é: Você está seguro na mão de Deus. Olha para quem está do teu lado. Agora eu tenho mais gente aqui em cima que você está seguro na mão de Deus. Você está seguro na mão de Deus. Ou vou comprar uma, vou comprar não, eu já vou dar aquela migué para a igreja. Vai ter poltronas abençoadas e lindas aqui, ó. Quem quiser sentir aí, aleluia. Você está seguro nas mãos de Deus. Você está seguro na mão de Deus. João 10, 27 até o versículo 29. Jesus disse essas palavras. Versículo 27, começando na nossa versão NVI, nova versão NVI, internacional. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha aí, irmã Jaiana, que bênção. Olha aí, Gustavão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Versículo 29 diz: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar de meu Pai. Amém. Jesus disse isso. Querido irmão e querida irmã, algo maravilhoso que aconteceu em nossas vidas foi o fato de ouvirmos o Evangelho. Maravilhoso. Nós não conhecíamos a Deus, nós estávamos mortos em pecados e transgressões, tínhamos uma vida fora da vontade de Deus, e mesmo assim o Espírito Santo enviou um mensageiro para nos dar a boa notícia do Evangelho. Mesmo assim o Espírito Santo envia alguém para falar conosco. Que notícia é essa, pastor? A notícia é que o inocente Jesus morre na cruz como culpado por nossos pecados, tudo para que Deus, o justo Deus, nos declarasse perdoados. É a boa notícia dizer, irmã Carol e demais irmãos, a boa notícia de dizer que agora Jesus quitou a dívida, vocês foram perdoados. O Evangelho é a melhor notícia que pode existir. A boa notícia não é o teu chefe falar você vai ter um aumento de salário. A boa notícia não, a boa notícia é dizer o seguinte: a sua dívida, o pecado que estava sobre nós, que estava em nós, melhor dizendo, essa dívida foi quitada na cruz do Calvário. Essa é a melhor notícia. Toda pessoa que crê e confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador é justificado diante de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 1,17, diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É no Evangelho que foi revelada a justiça de Deus. Escute-me. É no Evangelho que foi revelada a justiça de Deus. Não está encoberto, foi revelado. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pastor, meu irmão, minha irmã, como dizer que o Evangelho não é uma boa notícia? Como falar que o Evangelho não são boas novas do reino de Deus? O que poderia mudar a nossa realidade? O que poderia mudar as nossas vidas? O que poderia fazer com que Deus nos aceitasse? Absolutamente nada. Aquela ideia de dizer, você vai estranhar no que eu vou te dizer, mas pode acreditar e confiar, porque eu tenho a responsabilidade de ensinar corretamente aqui. Mas aquela ideia de dizer que Deus aceita todos como são, não é verdade. Se Deus aceitasse todos como são, Jesus não precisava vir mudar a nossa realidade. Jesus veio para quitar a nossa dívida, e uma vez que nós aceitamos a Jesus, é dessa forma, com Jesus, que Deus nos aceita, porque sem Jesus não tem aceitação da parte de Deus. A boa notícia é que nós não pagamos nada,
Não pagamos absolutamente nada para sermos justificados. Quem pagou foi o próprio Jesus naquela cruz. Essa é a mensagem para a igreja, essa é a mensagem para as nossas vidas, essa é a mensagem do pleno evangelho, essa é a mensagem que não pode sair dos nossos corações. A igreja tem se apegado em como prosperar, em como fazer crescer a sua empresa, e como fazer isso ou aquilo, ou como ser feliz, ou como ser aquilo. Mas eu quero te dizer que não há felicidade, não há prosperidade, não há cura, não há salvação, não há perdão dos pecados sem a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Talvez você está aqui nesta noite e você está dizendo o seguinte: mais uma vez o pastor Coutinho vai falar sobre Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, que até o fim da minha vida, para a glória de Deus e pela graça de Cristo, eu sempre falarei desse nome, porque é o nome que salva, que cura, que liberta, que prospera, e é o nome que vai voltar. Então não enjoe de ouvir falar a respeito de Jesus, porque Ele é a pessoa maravilhosa, é Ele que sustenta essa igreja, é Ele que sustenta a minha vida, é Ele que sustenta a tua vida, é Ele que sustenta esse louvor, é Ele que te sustenta, é Ele que sustenta a tua família. O seu nome é Jesus Cristo. Quantos estão firmados em Jesus aí? Olha para quem está do teu lado e fala assim: ó, Jesus é a rocha inabalável. Firme-se nele. Ele é boa notícia, fala para ele. É interessante, meu irmão, que para formar numa faculdade, preste bem atenção, você precisa talvez de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 ou até de 10 anos para você formar numa faculdade. Mas eu quero dizer para você o seguinte: para você se tornar um justo de Deus, não precisa de tanto tempo, basta você crer e receber Jesus como seu único Senhor e Salvador, e que imediatamente, no mesmo instante, instantaneamente, você se torna um justo de Deus. Ou seja, é no momento em que a pessoa de perdida se torna salva, de morta se torna viva, de trevas se torna luz, de criatura se torna filha de Deus. É no instante. Quantos lembram do momento que você aceitou Jesus? Quantos lembram do dia que você levantou a mão e disse: Jesus, eu vou ficar muito feliz? Eu sei que não é a grande maioria, mas que esse dia aconteceu aqui. Pessoas que eu batizei, Lucas, Marília, Léo, e tem mais gente aí. Que tiver mais gente só para eu lembrar, levanta a mão. Gi, rapaz, essa das antigas, hein, G? 2014, não foi? 15. Nem um ano depois da igreja, a igreja a gente começou no final. Glória a Deus. A Carla também, o Varão também, que não está aí. Quem disse que a igreja Pleno Evangelho não tem feito a diferença nessa terra? Porque o Espírito Santo que está aqui. E fora aqueles que já vieram batizados, Lucas Medrado, mas não tinham entendido o Evangelho, e aqui entenderam o Evangelho. Oh, aleluia. Como isso não é boa notícia? Fala para mim. Talvez é por isso que a Escritura diz, Romanos 4:7, que a Escritura Sagrada diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Esse é o Evangelho. Para que fique muito claro aqui, meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer que Jesus não é mais uma religião. Jesus não é mais uma religião dentre as milhares. Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é a única forma de acesso para a salvação das nossas almas. É Jesus. Se nós desejamos o favor de Deus, se nós desejamos a bênção de Deus, se nós desejamos o perdão de Deus, a salvação de Deus, então nós precisamos de Jesus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Jesus mesmo disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alô, olha para mim, escute-me. Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, por Ele, por Jesus. Ninguém chega a Deus, ninguém acessa a Deus se não for por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse isso.
Então você não precisa procurar outras religiões, você não precisa procurar outras coisas. Se você tem Jesus, você já achou o maior e melhor tesouro de todos os tempos. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse que Ele é o caminho. Aí você diz assim: pastor, todo respeito, pastor, mas falar até papagaio fala. Sim, até papagaio fala. Mas eu quero ver qual papagaio que fala que vai morrer e fala que no terceiro dia vai ressuscitar, e aí de fato ele ressuscita no terceiro dia. A grande diferença está aí. Jesus falou que ia morrer, morreu. Jesus tinha falado que ia ressuscitar e ressuscitou. Qual que é a prova, pastor Coutinho, que Jesus ressuscitou? É só pensar, querido irmão e irmã, se faz sentido os apóstolos de Jesus sofrerem perseguição e até serem mortos pelo amor ao Evangelho, se Jesus não tivesse ressuscitado. É só você pensar. É simples. Quantos estão entendendo a palavra de Deus aqui nessa noite? Faz sentido isso? Jesus fala que ia ressuscitar, não ressuscita, e aí ele prova que é uma mentira, e aí eu vou e dou a minha vida para sofrimento e pregar o Evangelho. Não faz sentido. Se os apóstolos entregaram suas próprias vidas, um foi atravessado por lança, outro foi morto por espada, outro foi crucificado de cabeça para baixo. Se eles entregaram suas vidas por amor ao Evangelho, é porque eles viram que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e está vivo aqui no nosso meio. Ontem, ministrando a palavra de Deus, uma mulher ficou instantaneamente curada da dor na sua coluna. Instantaneamente. Jesus, quem cura? Quem faz esses milagres? Já que nós estamos ministrando a tua palavra, pregando a tua palavra, quem está aqui no nosso meio agindo? É Jesus. O médico Lucas diz em Atos 1:3, vamos rapidão agora que eu quero ler aqui com a igreja. Olha lá, Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Quantos entendem o sofrimento de Jesus aqui? Depois do seu sofrimento, depois do seu tempo, antes da cruz, depois que ele sofreu, depois que ele morreu, ok. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Então Lucas, o médico, o escritor bíblico, também é mentiroso, porque ele está dizendo que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, nós vamos ler até o versículo 8, obrigado Tom, diz assim, olha o que o Paulo disse: pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. Olha o que o Paulo está dizendo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo também mentiu. Quantos estão entendendo isso? Levanta sua mão e diga assim: obrigado Jesus porque Ele vive. Paulo continua dizendo no versículo 5, apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tinham adormecido. Depois da ressurreição, Jesus aparece para quantas pessoas? Fora os 12, fora Cefas está dentro do 12, aleluia. Aí ele diz, no versículo próximo, em seguida apareceu a Tiago, esse Tiago é irmão do Senhor, e então a todos os apóstolos. Verso 8, finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, Paulo está se referindo a ele mesmo, ele diz: apareceu para mim também. Depois que ele ressuscitou, Paulo está dizendo, ele apareceu para mim. Paulo estava indo para perseguir a igreja, Paulo estava indo para perseguir mais cristãos, matar os cristãos, quando de repente uma luz aparece diante dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem era essa voz? De quem era essa voz? Era de Jesus ressurreto. O Jesus ressurreto está neste lugar. Levanta sua mão e diga aleluia. Levanta a sua mão e diga aleluia. Pelo amor de Deus,
Como que a igreja não vibra com uma mensagem dessa? Não é do pastor Coutinho, mas é a palavra de Deus. Quem abriu o coração aqui nesta noite é sarado, é curado, é transformado. Não adianta ouvir com incredulidade, nada acontece, mas ouvir com fé, o milagre acontece. Aleluia. Veja essa espantosa declaração de Paulo no versículo 13. Olha só o que Paulo disse. 13. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Versículo 14, rapidinho. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação. Agora você responde para mim, por que Paulo andou por todas as regiões, por todos os lugares pregando o evangelho, se Cristo não tivesse ressuscitado, se ele não visse Jesus ressurreto? O que você quer dizer com tudo isso, pastor? Talvez você não se levantou ainda, não tem mais o que eu faça para você vibrar aqui nessa noite. É você e Deus. Eu só vou continuar tocando meu barco aqui, mas eu quero te dizer o seguinte: Jesus está vivo. Pode aplaudir, a palavra é dele, tudo é dele. Jesus morreu, mas ressuscitou como ele disse que ressuscitaria. Agora, se Jesus fala a verdade, por que Jesus mentiria quando ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por mim? Não é por obras de caridade que você vai chegar até Deus. Não é por religião A, B ou C que você vai chegar até Deus. Deus é para todos, pastor. Deus é único. Não. Só há uma forma de você acessar ao Senhor. E qual é essa forma? Jesus. E mais ninguém. Não adianta ter Jesus e ter Pedro. Não adianta ter Jesus e ter João. Não adianta ter Jesus e ter Maria. Eu preciso ser profeta de Deus para você aqui nesta noite. Jesus tem que ser o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Olha do seu lado aí e diga o seguinte. Olha aí. Fala, quem não tem Jesus, não tem Deus. Fala para ele, quem não tem Jesus, não tem Deus. Você precisa de Jesus, fala para ele. Amém? Aleluia. Quem tem Jesus aí? Pastor, o que acontece quando nós temos Jesus em nossa vida? O que acontece, pastor? João capítulo 1, versículo 10, até o versículo 12, diz assim, aquele que é a palavra, se referindo a Jesus, ouçam-me, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, ou reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem tem Jesus, irmão Alessandro e demais irmãos, quem tem Jesus, irmão Tony, irmão Natan, quem tem Jesus, meu irmão Everton, se torna filho de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Se você é filho de Deus, pega essa, então você está na mão de Deus. Ontem na pregação eu falei, quem está dormindo diga amém. Até o pastor falou, amém. Falei, não era para pegar ele. E a igreja, um monte de gente do céu. Mas foi uma benção, igreja abençoada. Se você é filho de Deus, você está na mão de Deus. É interessante, preste bem atenção aqui. É interessante que no início da nossa caminhada com Deus, parece que estamos mais seguros, parece que Deus atende mais as nossas orações, parece que Deus está nos guardando em tudo, mas ao passar do tempo, após muitos tropeços, muitos erros, muitas decepções, muitas mágoas, muitas coisas, o nosso coração parece que não sente mais tão confiante assim. O nosso coração vai amargando, parece que
passa o tempo, não tem tanta aquela confiança, passamos a desacreditar das promessas de Deus, passamos a pensar que nós não somos tão amados assim, passamos a pensar que Deus está agindo mais na vida de outros filhos do que nas nossas vidas. Enfim, nós deixamos a tristeza tomar conta do nosso coração ao passar do tempo. No início, uau, depois a gente vai desanimando. Mas eu venho aqui nesta noite em nome de Jesus, como mensageiro de Deus, mensageiro do Senhor, te dizer que esses pensamentos estão errados. Ei, meu irmão, deixa eu te falar aqui, ó, o Senhor não se esqueceu de você, Ele tem você na mão dEle, e ninguém vai tirar você desse lugar. Isaías 49:15, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Eu saio da minha casa como profeta de Deus, como mensageiro de Deus, dizer para você o seguinte, que Deus não se esqueceu de você. Você está gravado na palma da mão de Deus. Aleluia. Esta noite é a noite que Deus te levanta. Você que está caído, essa noite é a noite que Deus te coloca de pé. Essa é a noite que Deus te restaura. Essa é a noite do encher-vos com o Espírito Santo. Essa é a noite de você não se encher de desânimo, não. É de você encher do renovo que tem da parte do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Esta é a noite de voltar à confiança, gente, amém? Essa é a noite de você levantar a sua cabeça, amém? Essa é a noite de você sacudir a poeira. Essa é a noite que Deus preparou para mim e para você. Essa é a noite para você lembrar que Deus está agindo na sua vida, sim. Sabe, pastor, eu vou te falar uma coisa, pastor. O meu coração está me condenando. Eu tento, pastor, ser mais firme. Eu tento, pastor, me aproximar mais do Senhor. Eu tento, pastor, fazer mais, mas meu coração fica me condenando. Parece que a minha alma fica me boicotando. Parece que a minha alma fica falando, você não tem mais jeito. Você já errou demais. Você já fez aquilo, isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que está escrito em 1 de João 3,19. Olha só o que o texto da palavra de Deus diz. Desta forma sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Essa é a noite de você tranquilizar o seu coração diante de Deus. Eu quero declarar e profetizar no nome de Jesus corações tranquilos aqui. Deixa eu te falar, meu irmão, meu amado irmão e irmã, como eu estou feliz de ministrar essa palavra na sua vida, como eu estou feliz de ser mensageiro de Deus aqui na sua vida. Deixa eu te falar, esta é a noite de você tranquilizar o seu coração. Pastor, como vai ser possível isso, pastor? É porque o Senhor Deus é o teu pastor e é Ele que te leva a águas tranquilas. Desta forma sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Versículo 20 diz assim: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, guarda isso no seu coração, pelo amor de Deus. Levanta. Entre o seu coração e Deus, fique com Deus. Entre o seu coração e Deus, fique com Deus. Entre o que você está sentindo e o que a palavra de Deus diz, fique com a palavra de Deus.
Se o sentimento é que Deus não está perto, se o sentimento é que o céu está de bronze, se o sentimento é que Deus não te escuta, se o sentimento é que não está valendo a pena orar, jejuar, buscar, se esse é o sentimento, lance fora esse sentimento, não se apoie nesse sentimento, não seja motivado para agir com base nesse sentimento. Creia na palavra que Deus diz que você está na mão dEle. Sabe qual é a dica aqui? Sentindo bem ou não, eu estou na mão dEle. Com dinheiro ou não, eu estou na mão dEle. Tem gente que está pegando aqui, ó. Com a luz apagada ou com a luz acesa, eu estou na mão dEle. Feliz ou triste, eu estou na mão dEle. Pastor, mas eu não sinto que eu estou na mão dEle. Pelo amor de Deus, estou falando aqui que não é sentimento, é o que Ele declara. Ai, 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 ai. João 10, 29, nosso texto base diz. Olha só o que o nosso texto base diz. O meu Pai, que deu as ovelhas para mim, que você é uma dessas ovelhas, amém? O meu Pai é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Aonde nós estamos, gente? Oh, aí sim, hein? Quem falou? Quem falou? Vou até dar uma oferta. Quem falou? Não. Senti de dar uma oferta. Não senti mais não, já passou já. Aonde nós estamos, gente? Aonde nós estamos? Então dá essa boa notícia para quem está do outro lado. Fala assim, ó, sentindo ou não sentindo, fala para ele. Você está nas mãos de Deus. Lucas Medrado, sentindo ou não sentindo, você está na mão de Deus. Igor, sentindo ou não sentindo, você está na mão de Deus. Meu irmão, sentindo ou não sentindo, você está na mão de Deus. Pastor, eu saio daqui pensando o quê? Pensando que é verdade, que você está nas mãos de Deus. E ninguém pode te arrancar de lá, amém? Absolutamente ninguém. Você, meu irmão, minha irmã, você é ovelha no rebanho de Deus. Diga em voz alta assim, ó. Eu sou ovelha no rebanho de Deus. Diga assim, ó. O Senhor é meu pastor. Você ficou com vontade de terminar isso aqui, não ficou não? Então vamos lá para Salmo 23, vamos lá. Salmo 23. Sempre quando eu falo um capítulo só, isso mesmo, é o versículo 1. Ó, o Senhor é meu pastor, Davi disse, de nada terei. Quem recebe? De nada terei falta. Davi disse isso, porque Davi era um pastor de ovelhas, e Davi via o quanto ele tinha o cuidado e o carinho com aquelas ovelhas, e ele percebeu que esse carinho também é o que o pai tinha por ele. Por isso que ele disse, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Verso 2, ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Imagina só pastagens verdejantes, gente. Imagina, gente. Não, você pode falar em línguas aí, que é da hora demais pensar isso. Imagina aquele verdinho que ele passa assim. Eu não sei você, mas eu gosto demais desse negócio de campo. Eu não sei você, mas eu gosto demais desse negócio de, sei lá, como que chama? Eu nem sei o nome. Não tem dinheiro para comprar? Isso não é chácara, é... Opa. Aí mostra a idade, revela a idade. Você imagina aquele rancho assim, ó. E você sabe que Carlos, o significado de Carlos é fazendeiro, sabia disso? Então se eu aparecer com um chapéuzão aí, pode glorificar de pé, igreja, sai do meu pé, Eu gosto do Valdemiro, viu? Gente, olha só, ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Agora você imagina só, pega essa, Carol e demais irmãos. Isabela, águas tranquilas. Você começa a ver o peixe aqui, ó, tranquilas. Versículo 3.
Restaura-me o vigor. Tem gente que está sendo restaurado nessa noite aqui, ó. Foi uma luta para você sair da sua casa e vir, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, não vou, mas você foi lá, se arrumou e veio, e Deus está te restaurando o vigor nesta noite, em nome de Jesus. Ele diz também, o salmista, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Todo aquele que está em Jesus não anda no engano, todo aquele que está em Jesus não anda na perdição, todo aquele que está em Jesus anda nas veredas da justiça. Versículo 4 diz, mesmo que eu ande, olha isso, meu Deus do céu, olha isso que ele diz, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, o salmista Davi está dizendo, não temerei perigo algum. Vale, rocha de um lado, rocha do outro, não tem nem como correr, para onde correr. O salmista está dizendo, minha irmã, eu não vou temer perigo algum. Aí a gente pode perguntar para ele, por que que você não vai temer perigo algum? E aí ele responde, pois tu, se referindo a Deus, estás comigo. Você precisa ter convicção e certeza que Deus está com você. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. E outras traduções diz, me protegem. A vara é um pedacinho de pau curto que servia para disciplinar a ovelha ou para defender a ovelha dos animais. O cajado já é um pedaço de pau longo com um gancho aqui, para quê? Para conduzir a ovelha no caminho certo, se ela estiver saindo do lado aqui, para lá. Também para trazer a ovelha para perto. Tem cajado do Senhor aqui nesta noite, trazendo para perto. Tem gente que confunde, diz o seguinte, o pregador lá é pregador de cajado, querendo dizer que ele bate. Não, o cajado não é para bater, para espantar a ovelha, mas é para trazer para perto. Deus está te trazendo para perto nessa, Deus está te trazendo para perto, pega essa daí, aleluia. Deus está te trazendo para perto nessa noite. E o salmista também estava dizendo, eu não vou temer, sabe por quê? Porque o cajado dele me protege. O cajado também servia, sabe para quê? Se a ovelha caísse num buraco, o cajado, aquele gancho, trazia essa ovelha. Por isso que diz o louvor, se o mar me submergir, a tua mão. Levanta a mão e dá glória aí, meu irmão. Diga glória a Deus, aleluia. Diga assim, o Senhor é meu pastor. Não. Tá bom, tem mais ainda, versículo 5, olha lá. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Até em guerra, de presença dos seus inimigos, você vai ter apetite para se alimentar e para comer, porque tem uma mesa da parte de Deus. Resumindo, gente, eu vou te falar, coisa boa e melhor que existe é ter Jesus na nossa vida. O mundo vai dizer, você está perdendo tempo de ir na igreja, você está perdendo. Para de ouvir, pelo amor de Deus, para de ouvir essas conversas. Passe a ouvir a palavra de Deus. Fique com Jesus, porque estar com Jesus é bênção demais. Não é o Salmo 23 hoje, deixa para lá, tem mais coisa aqui. Senão eu vou ter que fazer que nem o Lucas Medrado aqui, tem mais coisa para falar. Gente, diga assim comigo também, eu estou na mão de Deus. Você crê que está na mão do Senhor? Às vezes você não sente, mas não é para sentir, é para crer. Porque Jesus disse, se você é ovelha, você está na mão dele, amém? Pastor, tudo bem, pastor. Eu entendi que sou ovelha, pastor. Mas as dificuldades são grandes, os problemas são demais. Escute. São problemas em cima de problemas. Eu sou ovelha, eu sei, pastor, eu entendi que eu estou na mão de Deus. Acho bacana, obrigado por essa mensagem. Mas cansa as batalhas às vezes, cansa. Como que eu devo agir então, pastor, diante? O que eu tenho que fazer como ovelha, pastor? Como vou agir diante dos problemas? Vamos ver o que Jesus fala. João 10, 27. É o nosso texto base. Olha o que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que você deve fazer? Muito rápido aqui para a gente encerrar. Número 1, você deve, como você é ovelha, você deve ouvir a voz de Jesus.
Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você deve ouvir a voz de Jesus. Eu te pergunto nessa noite aqui, não precisa me responder não, só pense. A sua vida é uma vida de obediência a Jesus Cristo? Não precisa me responder. Precisa tomar essa decisão. A ovelha precisa entender isso. Nós estávamos levantando a mão agora, estávamos glorificando, estávamos exaltando ao Senhor, e você pode continuar fazendo isso, mas eu quero te colocar para refletir. A sua vida é uma vida de obediência, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Número 2, o que a ovelha tem que fazer? Jesus disse: eu as conheço. A ovelha tem que ter intimidade com o Senhor. Então eu te pergunto, você tem comunhão diariamente com Jesus? Não precisa me responder, só pense, só medite. Jesus também diz: as minhas ovelhas me seguem. Então, número 3, seguir Jesus. Tudo que você tem que fazer: ouvir, ter intimidade e seguir. E eu te pergunto, você abandonou a velha vida para seguir Jesus, ou ainda você está com a velha bagagem? Esta é a noite de você lançar fora a velha bagagem e seguir a Jesus. Escute uma coisa aqui, meu irmão. Ainda que as coisas não vão bem, ainda que você não está vendo uma saída, simplesmente continue ouvindo a voz de Jesus, tendo intimidade com Jesus e seguindo-o sem olhar para trás. Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus nesta noite te diz o seguinte: continue caminhando pela fé. Continue caminhando. A ovelha tem que fazer isso: ouvir, ter intimidade e seguir. Você não pode parar. Você não pode desanimar. Não se preocupe com nada. Você está seguro nas mãos de Deus. Você está seguro na mão do Senhor. Você está na mão. Pastor, mas o que vai acontecer? Pastor, os ventos fortes estão vindo. Pastor, a situação está apertando. Pastor, está acontecendo isso e aquilo. Simplesmente ouça a voz de Jesus, tenha intimidade com Jesus e siga Jesus. Ninguém vai impedir de você ouvir Jesus, ter intimidade com Jesus e de seguir Jesus. O fulano não vai te impedir de ouvir Jesus, ter intimidade com Jesus e seguir Jesus. O diabo não vai te impedir de fazer essas 3 coisas. Não sei se você entendeu, mas como ovelha, o seu papel, a sua função é ouvir Jesus, é ter comunhão com Jesus e seguir Jesus. Fazendo essas coisas que ovelha deve fazer, porque Jesus diz que as minhas ovelhas fazem isso. Então tudo no tempo certo vai começar a mudar na sua vida para melhor. Se você parar de ouvir Jesus, se você parar de ter intimidade com Jesus, se você parar de seguir Jesus, você não vai viver o que Deus tem para você. Como mensageiro de Deus, nessa noite de sexta-feira eu te digo: receba uma injeção de ânimo para você continuar ouvindo Jesus. Receba uma unção, uma capacitação da parte de Deus para você continuar tendo comunhão com Jesus. Não pare, não desanime, ainda que rastejando, avance. Não pare de vir para a igreja, não pare de ter comunhão com a igreja, não pare de vir orar, falar com Jesus. Não pare, não desanime, não pare, não desanime, porque cedo ou mais cedo o milagre vai chegar, a situação vai mudar. Deus vai fazer grandes coisas, só que precisa continuar. Levanta a sua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus. Essa é a noite que Deus me trouxe aqui para dizer para você: não olhe para trás,
Não fique no meio do caminho, não. Deus te resgatou, Deus fez grandes coisas com você. Você é precioso para Ele. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Não desista da vida com Jesus, não. Você está na mão dEle. E ninguém pode te arrebatar da mão de Deus. Você está seguro. Você acha que o inimigo quer nos matar? O que você acha? Se ele quer, por que ainda não matou? Porque nós estamos na mão de Deus. Ainda não sentindo, mesmo não sentindo, mesmo não entendendo muitas coisas. Mas o que nós precisamos é crer que nós estamos na mão de Deus. Então nada vai te fazer mal algum. Simplesmente permaneça, continue avançando em Cristo. Que coisas novas, grandes, estão para acontecer nas nossas vidas. Fique em pé, glória a Deus.